Feliz 2026 para todos, agora em 2026. Como é bom começar o ano, nosso primeiro culto, adorando o nosso Deus. Eu estou aqui para falar que dia 1º foi um dia muito especial para mim, não só por ser o primeiro dia do ano, mas meu filho, Samuel, completou 2 meses. 2 meses. E como a criança muda em pouco tempo, já parece outra criança. Porque agora, não só ele está mais pesadinho, mais compridinho, mas ele está sorrindo mais. Inclusive, eu vou dizer que partiu meu coração vir hoje no culto. Nunca tinha acontecido isso antes. Porque assim que eu fui me despedir dele, ele tinha acabado de acordar, ele deu um sorriso para mim, sem dente. E fez um barulhinho. E olha, foi uma tentação. Porque eu vim, obviamente, com o meu coração para Deus, mas parte do meu coração ficou. Com ele, com a minha esposa, que estão lá assistindo a gente agora. Então, feliz ano novo, filhão. Tá aí me escutando. Mas eu vou te dizer que esse amor que eu nunca senti antes por alguém, como o amor de um pai, não foi sempre assim. Quando ele nasceu, na verdade, eu não senti muita coisa. Falam que é muito emocionante o parto, não é? Para mim foi um pouco anticlimático, na verdade, porque eu achei ele meio feio, meio sujo, estava inchado, no começo não chorou, eu fiquei preocupado. Quando começou a chorar, eu fiquei preocupado, chorava muito. Olhei para a Bia, ela estava passando mal. Aí eu pensei que deixava o bebê com a mãe, deixaram comigo. Eu falei, o que eu faço agora? Para quem que eu dou? Olhei para o médico, olhei para outro médico, para a enfermeira. Aí falaram, não, é com você mesmo que fica agora. Não é? Aí levei para casa, primeira coisa, estava muito cansado já, né? Ficar horas no hospital. Deixei com os meus pais, fui dormir. Mas meus pais não estão mais lá agora, não é? Então agora fica comigo mesmo. Então não tem um amor como de pai. Obviamente que ele só perde pro amor de mãe. Porque é muito mais sacrificial para a mãe. Quem está lá com ele agora é a Bia. Ela está muito animada de estar com a igreja. Inclusive, essa quarta é culto de mulheres, ela vai estar com a igreja e vai pregar. Então eu vou ser mãe por um dia. Vou ficar com ele em casa. Mas é um amor incrível. Só que o que eu quero dizer é que ele não surge do nada. Tanto é que nos primeiros minutos, segundos de vida, eu não senti muita coisa, a não ser medo, estranheza, surpresa, não sei. É um sentimento um pouco diferente do que eu imaginava. Só que, à medida que os dias passaram, o amor pelo Samuel só cresceu. E eu sei que daqui para frente vai crescer mais e mais. E o amor, na verdade, cresce à medida que você troca fralda. Eu não sabia, eu nunca tinha trocado fralda antes, agora eu sou expert. Eu consigo trocar com uma mão de costas, assim. Porque, de verdade, o menino que usa fralda, talvez são mais de 10 por dia. Dá banho, então sou eu que dou banho todo dia nele, para aliviar um pouco para a Bia. A Bia, obviamente, acordou muito mais noites que eu, mas eu tive noites aí em claro também, para estar com ele no hospital, quando a gente precisou voltar nos primeiros dias, indo no médico, dando vacina. Então, é sacrificial ser pai também, obviamente. Mas o que eu percebo, os dias mais sacrificiais são os dias que o meu amor mais cresce pelo meu filho. Obviamente, não na hora, às vezes, que você está à noite, dá uma raiva, menino, vai dormir, o que você está fazendo? Mas eu digo, depois que você sacrifica, eu diria que o amor cresce. Então, no dia seguinte ao sacrifício, é o dia que seu amor mais cresce pelo seu filho. Então, de fato, o que eu mais tenho aprendido é que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E mais especificamente, uma sucessão de decisões que você toma diariamente por quem você ama. Isso se aplica às pessoas mais próximas de você, mas se aplica a Deus também. Então, o tema do nosso ano, do nosso movimento de igrejas, é amor em ação. E não existe nada mais redundante
do que amor em ação, porque só existe amor em ação. Se o amor é uma decisão, o amor necessariamente deve ser em ação. Claro que o amor surge com um sentimento, mas ele só cresce com uma ação. Então, hoje o tema da nossa pregação é simplesmente o tema do nosso movimento, amor em ação. Vamos comigo em 1 Timóteo 1, versículo 5. E hoje nós vamos ver a Bíblia dizer exatamente para a gente como amar conforme as Escrituras. Porque nós vivemos num mundo que o amor é visto não só como um sentimento, mas como um sentimento vago e subjetivo. Entende? As pessoas do mundo conhecem alguém numa festa mundana, e em poucos minutos elas dizem, eu amo essa pessoa, até conhecer a próxima, na mesma festa, não é? Então, é um amor muito efêmero, um amor muito vago, muito superficial. Mas o amor de Deus não é assim. E a Bíblia define aqui o que é amor, afinal, e como chegar até esse amor que Deus espera de nós. 1 Timóteo 1, versículo 5 fala, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então olha que interessante, Paulo quando escreve essa epístola para Timóteo, que era discípulo dele, ele define de uma forma bem objetiva de onde o amor procede. Qual é a procedência do amor? E ele fala que para existir amor precisam existir 3 coisas. Primeira coisa que ele fala, um coração puro. Segunda coisa, uma boa consciência. E terceira coisa, uma fé sincera. E a Bíblia é um livro extraordinário. Obviamente, para entender a Bíblia, você não pode entender um versículo isolado só. Você precisa entender o contexto como um todo. A Bíblia é dividida em versículos, capítulos, livros. São 66 livros ao todo. E para mim, o mais extraordinário é ver como os livros se conversam entre si. Mesmo tendo sido escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes e épocas diferentes. Então, olha que interessante. Se você olhar comigo em Hebreus 10, versículo 22. Nós vamos ver uma outra definição de amor. Hebreus 10, 22. Aqui fala, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo o nosso corpo lavado com água pura. Então olha que interessante, aqui o autor de Hebreus fala não da procedência do amor, mas fala como nos aproximar de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor, concorda? Como nos aproximar de Deus? Ele fala que a gente precisa de 3 coisas. Primeiro ele fala, um coração sincero. Depois ele fala, uma consciência aspergida. E por último, plena convicção de fé. Então você vê que os mesmos 3 elementos de Timóteo se repetem em Hebreus. Coração, consciência e fé. Então nós precisamos dessas 3 coisas para a gente ter um amor em ação em 2026. E daí nós vamos tirar os nossos 3 pontos de hoje, misturando o que ensina Timóteo e o que ensina Hebreus. Então, o primeiro ponto para um amor em ação, um coração puramente sincero. Por quê? Porque Timóteo fala de um coração puro e Hebreus fala de um coração sincero. Então, se a Bíblia fala uma coisa em um lugar e outra coisa em outra, então, na verdade, são as 2 coisas. Isso é tão básico, mas isso muda a forma como a gente vê a Bíblia. Para coisas mais profundas ainda. Se a Bíblia fala fé em um lugar, arrependimento em outro e batismo em outro, então, são as 3 coisas que são necessárias para alguém ser salvo, por exemplo. Aqui nós estamos vendo sobre o amor, mas usando o mesmo princípio para interpretar a Bíblia. Estão comigo, igreja? Então, primeira coisa, um coração puramente sincero. Nosso segundo ponto de hoje vai ser uma boa consciência aspergida.
Porque Timóteo fala de uma boa consciência e Hebreus de uma consciência aspergida. E nosso terceiro ponto, uma fé sincera, que é o que fala Timóteo, mas uma fé sincera, plenamente convicta, que é o que fala Hebreus. Então, juntando essas duas escrituras, nós vamos falar sobre amor em ação com esses 3 pontos. Agora, tem um estudo de caso, então é muito comum na área de saúde, não é? Para quem estuda enfermagem, farmácia, medicina, é muito comum nas aulas você ter um estudo de caso. Falamos a teoria, agora vamos ver um paciente na prática agora. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos ver um personagem na Bíblia que reunia os 3 elementos do amor, que são citados aqui. E esse personagem é o próprio destinatário da carta de Paulo, que a gente viu no início. É o próprio discípulo Timóteo, discípulo de Paulo. Então vamos comigo em Filipenses 2:19. Aqui Paulo levanta Timóteo nesses 3 pontos que ele fala que são necessários para o amor. Filipenses 2:19 fala: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque viu comigo no trabalho do Evangelho, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Eu fiquei imaginando um dia Samuel servindo comigo, como um filho ao lado do seu pai. Mas isso é incrível da Bíblia, nós temos filhos espirituais e filhos físicos. Aqui Paulo está falando de um filho espiritual para ele, que era Timóteo, que serviu ao lado dele como um filho ao lado do pai. Então, que incrível que a Bíblia fala aqui sobre a relação Paulo e Timóteo, a relação de um pai e um filho espiritual. Ele fala: eu não tenho ninguém como Timóteo, ninguém. Por isso que eu anseio enviar eles para fortalecer as igrejas em Filipos. Porque todos buscam seus próprios interesses, mas não Timóteo. Ele busca os interesses de Cristo. Tanto é que ele foi aprovado quando ele serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho serve ao lado do pai. Então, quando a gente fala a relação pai e filho, obviamente a gente está falando de um amor em ação. Um amor tanto de Paulo para com Timóteo, quanto de Timóteo para com Paulo. Por isso que eu comecei falando da minha relação com Samuel. Nós podemos fazer esse paralelo com aquilo que nós temos na igreja, que é o amor de um pai e um filho na fé, de uma mãe e de uma filha na fé. Agora, o que me chama a atenção? Por que eu trouxe essa escritura como um estudo de caso? Porque, se você anotar comigo, essa escritura em Filipenses fala dos 3 elementos do amor, que a gente viu em Timóteo e em Hebreus. Então, primeiramente, fala no versículo 21, que todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Isso se relaciona com o nosso primeiro ponto, que é um coração puramente sincero. Isso é o que destacava Timóteo. Ele tinha um coração puro e sincero pelos interesses de Cristo. E Paulo fala: ninguém tem um coração assim. Todos buscam seus próprios interesses. Vamos entender primeiramente que o termo coração na Bíblia vem do grego cardia, que significa o centro dos interesses, o centro das vontades ou o centro das motivações. Então, o que Paulo está dizendo é: a motivação de ninguém é pura. As intenções de ninguém são puras, porque os interesses das pessoas são sempre divididos. Mesmo na igreja, as pessoas buscam os interesses de Cristo, mas muitas pessoas mesmo, elas buscam os interesses delas mesmas. Quantas pessoas hoje estão na igreja esse domingo, buscando o interesse próprio, e não os de Cristo? E por isso eu tenho que te perguntar, sinceramente, o que te trouxe aqui essa manhã? O que você quer de Deus? Você tem que ser sincero com você agora mesmo. Porque isso vai ser crucial para saber se você vai estar aqui
até o ano que vem. Se o seu coração é puro, se o seu coração é sincero para amar a Deus. A verdade é que a maioria das pessoas no mundo afora, eu posso dizer mesmo aqui na igreja, elas buscam não dar para Deus, mas elas buscam o que elas podem receber de Deus. Por isso essa pergunta é tão importante. Sinceramente, o que te trouxe aqui essa manhã? Se você veio para amar Deus de todo o seu coração, então você veio para o lugar certo. Porque é isso que nós queremos como discípulos de Jesus. Nós sempre chegamos na igreja para dar e para adorar a Deus, para dar o nosso coração. E não para receber, porque nós sabemos como discípulos que nós recebemos tudo já, o que nós tínhamos para receber. Nós recebemos o perdão de Deus, que deu o Filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados. Então o que mais alguém pode querer de Deus? Então você já tem tudo o que você precisa nesse ano de 2026 para ser feliz e grato. Agora, você vai ser feliz e grato? Aí depende. Depende de quanto do seu coração você está disposto a dar para Deus em troca. Nós ouvimos isso desde o primeiro dia que a gente chegou na igreja. Como são felizes os que buscam a Deus de todo o coração, não é? A gente sabe disso na teoria. Como é difícil viver isso na prática. E às vezes a gente pode se enganar. A gente acha que o maior sacrifício da igreja, ou de viver a vida cristã, é vir nos cultos da igreja. Não é? Porque se você para pensar, é um sacrifício, não é? Por anos e anos, você tem um compromisso de estar todos os domingos na igreja. Todas as quartas-feiras nos cultos de semana. É um sacrifício ter um compromisso de ir nos bate-papos, de estar nos tempos de discipulado, evangelizar, dar a sua oferta todos os meses. Mas esse é um sacrifício muito pequeno ainda. Esse não é o verdadeiro sacrifício. Às vezes a gente acha que é um sacrifício ser puro sexualmente para ser um cristão. Porque esse é o padrão da Bíblia. Entende? Sem pureza sexual, a Bíblia fala. Sem nem um hint, como fala isso em português? Sem menção de pecado sexual. Então, nem deveria haver menção de masturbação, pornografia, impureza entre namorados, imoralidade sexual na igreja. E aí você pensa, mas é muito sacrifício viver essa vida. Eu te digo que não. É muito fácil ser puro sexualmente. Tem muitos exemplos de discípulos que estão anos e anos na igreja, nunca se masturbaram, nunca viram pornografia, tiveram um relacionamento 100% puro durante anos e mais anos na igreja, e eu posso te dizer, foi muito fácil para eles. Foi muito fácil para muitos discípulos que estão aqui, manter o compromisso com a igreja, e eu citei alguns já. Muito fácil ser humilde para perdoar. E nós já vimos aqui situações de perdão muito desafiadoras, como perdoar ainda adultério, perdoar ainda situações de família delicadas de anos, perdoar traições, perdoar inúmeras situações que você poderia achar muito desafiadoras, e eu te digo que é fácil. É fácil ser corajoso para lidar com feridas e falar para quem te feriu face a face, no intuito de ajudar essa pessoa. É muito fácil ser honesto para falar a verdade quando você peca. Todas essas coisas que nós consideramos sacrifício são muito fáceis, desde que você ame Deus de todo o seu coração. E esse é o desafio do cristianismo. O desafio maior do cristianismo é amar Deus de todo o seu coração e não amar nada mais nesse mesmo nível. Porque uma vez que você ama algo de todo o seu coração, de uma forma pura e sincera, todo o resto é fácil. As pessoas são radicais naquilo que elas amam. Então, se você ama Deus, é muito fácil ser radical para amar Ele. Para mostrar, na verdade, o amor que você já tem por Ele. Eu não consigo pensar em um melhor exemplo, passa ano, vem ano, do que os corintianos no Mundial de 2012. E eu tenho propriedade para falar de Mundial, porque meu time é o primeiro campeão mundial. Não é, Carrinho? De todos os tempos. Mas até o dia de hoje me impressiona aquele Mundial. Né? O primeiro Mundial honesto que o Corinthians disputou, não é?
E aí, quando chegou a data do Mundial, os corintianos são conhecidos por serem loucos. Eles foram loucos mesmos. Vários corintianos venderam um carro. Alguns perderam o emprego. Eu arrisco dizer até talvez perderam um casamento, não sei. Fizeram loucuras para viajar e assistir um jogo de futebol, sem saber se seu time ia ganhar ou perder. Não é loucura isso? Mas se você perguntasse, mas foi um grande sacrifício para você fazer isso? Muitos iam dizer, não, porque eu sou louco por ti, Corinthians. Não é? Nós somos um bando de loucos. Eu canto por ti, Corinthians. Eu canto, não é? Não é assim o corintiano. Os corintianos são loucos. Você vê no estádio, eles estão perdendo, eles estão cantando, não é? Eles estão se abraçando, estão pulando. Sério, me admira muito ver os corintianos. Eu acredito que na igreja não pode ser diferente, irmãos. Nós todos temos que ser um bando de loucos aqui, por Cristo, amém? E olha que eu sou palmeirense, mas eu acredito que a gente tem que imitar esse espírito, entende? Cantar até ficar rouco por Cristo, não é? Entende? Nós temos, irmãos, que ter esse ânimo, essa paixão, esse sacrifício, mas que é fruto de um amor puro e sincero por Deus. E aí sacrificar é muito fácil. O que eu te inspiro hoje? A imitar o coração de Davi. Em Salmo 51, 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Davi entendia que só o próprio Deus podia dar para ele um coração puro. E é muito difícil ter um coração puro. Por isso que Paulo fala, todos buscam seus próprios interesses. Isso se aplica a mim, isso se aplica a você. Eu tenho quase certeza que a maioria de nós aqui chegou hoje com um interesse dividido. Sim, nós estamos aqui por Deus, mas a gente está aqui também por nós mesmos, por coisas que nós queremos de Deus. O desafio maior é ter um coração puro. E só Deus pode te dar. Se você ora todos os dias, para Deus purificar os seus interesses, as suas motivações e as suas vontades, para estarem alinhadas perfeitamente com as dele. Irmãos, nada mais incrível do que ter um coração puro. É isso que Deus quer e é isso que nós queremos. Amém? Segundo ponto de hoje, uma boa consciência aspergida. E aqui Paulo fala que Timóteo foi aprovado, quando ele fala para a igreja de Filipos, no versículo 22. E se Timóteo foi aprovado, pensa comigo, ele foi aprovado porque ele fez o que era certo. E na vida, nós vamos ser confrontados o tempo todo com uma decisão para tomar. A gente vai ter sempre pelo menos duas opções. Ou a gente faz o que é certo, ou a gente faz o que é fácil. E por isso que Deus te deu uma consciência, para te ajudar a discernir o que é certo e lutar por o que é certo. A consciência tem esse papel, é como uma bússola te dando um norte. Então segue por essa direção. E claro que a nossa consciência pode ser enganada, pode ser cauterizada. Por isso que nós temos a Bíblia, para ser a bússola definitiva ainda da nossa bússola interna, que é a nossa própria consciência. Se a consciência pode ser enganada, a Bíblia não. O que está escrito, está escrito. Então nós precisamos alinhar a nossa consciência com o que está escrito, para aí sim ter a direção correta para fazer o que é certo sempre. Em Hebreus 9, 14, não precisa ir lá, a Bíblia fala, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, lendo nos meus tempos com Deus o livro de Hebreus, eu percebi que um dos temas que mais se repetem é o tema da consciência. Tanto é que aparece em Hebreus 10, que a gente acabou de ler, de ter a consciência aspergida. Então, a consciência aspergida é o que nos dá uma boa consciência, segundo 1 Timóteo. Agora, o que é uma boa consciência, afinal? A gente pode se enganar nisso também. A gente pode achar que uma boa consciência é uma consciência sem acusações, uma sensação subjetiva de paz. Estou em paz comigo mesmo. Ou a ausência de conflitos internos. Tudo isso ainda pode ser fruto de uma consciência enganada, cauterizada.
que em nada condiz com uma boa consciência com Deus. Uma boa consciência, como fala Hebreus 10, é uma consciência aspergida. Aspergida pelo quê? Hebreus 9, que eu acabei de citar, nos responde. Uma consciência aspergida pelo sangue de Jesus. E quando nós entramos em contato com o sangue de Jesus? Quando nós fazemos a nossa boa confissão no batismo e recebemos o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz em 1 Pedro que isso é o que nos dá uma boa consciência diante de Deus. Isso é a salvação. Deus te dá uma boa consciência equilibrada novamente, que nós perdemos quando nós vivemos uma vida cheia de pecados. Estão comigo, irmãos? Então, uma consciência limpa, ela vem pela confissão e não pela negação. Você precisa se perguntar hoje, que pecados hoje na sua vida você tem negado, mas que Deus consegue ver claramente, que estão aí. Agora, o outro extremo de uma consciência ruim é uma consciência culpada. Então, uma boa consciência também não é uma consciência cheia de culpa. Uma sensação subjetiva também de ser o pior dos pecadores. Ou ainda conflitos internos, até você dizer chega. Uma consciência limpa pelo perdão e não pela autoflagelação. Isso aqui é uma boa consciência também. Entende? E nós podemos pensar em exemplos na igreja. De pessoas que por anos lutaram com uma consciência culpada, mas que por estar em contato constante com o sangue de Jesus, pela confissão dos pecados que nós temos, não só no batismo, mas semanalmente, nos tempos de discipulado, diariamente nos nossos tempos com Deus, essas pessoas puderam continuamente ser purificadas de uma consciência desequilibrada. Então, para mim, um exemplo de uma boa consciência hoje na igreja é o Felipe. Felipe Gonçalves, nosso irmão que está aqui na frente. Eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com ele, anos atrás, e desde aí ele era aberto, que uma luta dele era ter uma consciência muito culpada. Eu acredito que a maior parte da igreja se identifica com ele. A maior parte da igreja luta com uma consciência culpada. E mesmo ao longo dos anos como discípulo, ele sempre foi aberto, não só no discipulado, comigo, com outros irmãos, dessa dificuldade que ele tinha, de sentir muita culpa quando ele pecava. Né? E ele era aberto, mas o que mais me admira nele, não é só a humildade de ser aberto, é a humildade de lutar por uma boa consciência, de arrependimento mesmo. Entende? Porque culpa também é uma forma de orgulho. E ele entendia, até que ele entendeu que ele está aqui hoje não é pelo mérito dele. Não é porque ele é um discípulo exemplar que nunca erra, nunca peca. É por causa do sangue de Jesus que continuamente purifica ele dos pecados. Entende? E eu acredito que, por entender isso, Deus tem usado muito Felipe. Assim como Ele quer usar cada um de nós. Então, mesmo num ano que ele estava muito atarefado na faculdade, trabalhando, ele liderou um dos bate-papos mais frutíferos da igreja em 2024. Um bate-papo de profissionais solteiros da igreja. Então, a gente viu esse bate-papo multiplicar em 2 bate-papos. A gente viu muitas pessoas sendo batizadas, fruto da fé do Felipe, mas também de uma boa consciência que ele lutou para ter diariamente. E ano passado, pela graça de Deus, ele se tornou o mais novo integral da igreja. Ele tem servido a Deus de todo o coração desde então. Começou a namorar também ano passado. Tem um namoro puro que glorifica a Deus com a Aline. E eu vejo você, irmão, crescendo em muitos, muitos sentidos mesmo. Eu vejo o Felipe hoje a melhor versão que ele poderia ser para Deus. E grande parte disso, por você ter uma boa consciência. Que não é fácil de se ter, na verdade, mas é uma boa consciência que você luta para ter todos os dias. E por isso você é um discípulo aprovado diante de Deus. Terceiro e último ponto, uma fé sincera, plenamente convicta. Qual foi o interesse de Cristo que Timóteo foi aprovado depois de servir? Paulo fala, o trabalho do Evangelho. Então, no final, para que serve
uma boa consciência diante de Deus, de fazer o que é certo. Para que serve um coração puro e sincero? Serve para uma finalidade principal, que fecha o nosso triângulo aqui do amor em ação, que é uma fé sincera. Uma fé sincera se traduz no trabalho do Evangelho. Irmão, só assim é possível a gente ter um amor em ação. Se a gente retiver tudo que a gente tem para nós mesmos, quão egoístas nós estaremos sendo esse ano, não é? Se você tem acesso a um relacionamento com Deus da Bíblia, que mudou sua vida, que perdoou seus pecados, se você tem acesso ao reino dele, que reis e profetas quiseram ver, a igreja, que reflete o amor de Cristo nos relacionamentos. Mas se a gente guardar isso para nós, não valeu de nada. A gente não tem amor em ação nenhum até aí. Então, por isso que o evangelismo é mais do que o que a gente faz, é parte do que a gente é como discípulos. Então, o amor em ação implica evangelismo em ação. E isso é o que pulsa nas veias de um discípulo. É pregar o evangelho por onde ele for. E evangelismo em ação, de fato, requer uma fé sincera, de acreditar que Deus pode te usar. Deus quer te usar e vai te usar. Você precisa ter fé nisso para compartilhar a sua fé. Pensa comigo, só dá para compartilhar uma fé que você tem. E a fé em partes é que Deus pode mudar qualquer pessoa, mas que Deus pode te usar para mudar qualquer pessoa também. Eu penso em Paulo, em Filemon 1:10, ele fala: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, eu sei que dificilmente aqui no Brasil nós vamos ser presos por pregar o cristianismo como Paulo foi. Mas nós temos outros tipos de prisões hoje em dia, as prisões modernas. E eu, ao longo da minha vida cristã, já me senti muito preso por várias circunstâncias da minha vida. Primeiro, a faculdade, que foi onde eu fui convertido. Então, ter uma grade integral o dia inteiro. Então, aula atrás de aula. E aí você se sente numa prisão, numa escravidão mesmo, não é? Aí você pensa, eu não tenho tempo para nada. E aí você começa a trabalhar. Daí eu lembro nos últimos anos, quando eu tinha a faculdade e o estágio, que eram extremos opostos à cidade. E aí eu me senti escravo plus. Eu já era escravo, agora é um outro nível de escravidão. E aí depois vem casamento, não é? Porque você está mais ocupado agora, como a Bíblia mesmo fala, o homem casado ele está dividido entre Deus e a esposa dele. Ele tem essa divisão, que de fato também é uma forma de limitar o seu tempo, uma prisão. Eu sei que as pessoas brincam, não é? Mas é verdade. O casamento é uma prisão também. É verdade. Eu não estou falando de forma pejorativa. Agora, ter um filho bebê é outro nível. É outro nível. É outro nível, entende? Então, você não pode mais sair de casa sozinho, sem levar ele. Entende? Então, você pode sair de casa com ele, mas você tem 3 horas só. Porque você precisa voltar para amamentar, para trocar, para, entende? Fazer tudo que tem que fazer. Então, é uma escravidão também. Então, são várias escravidões, prisões modernas que nós temos, que não necessariamente te deixam atrás de uma grade, de uma cela, mas são prisões. As nossas faculdades, nossos trabalhos, nossas famílias. Por mais que sejam coisas muito boas que Deus nos deu, são coisas que nos aprisionam também e esticam a nossa fé, para ainda assim acreditar que nós podemos ser usados por Deus. Então, algumas pessoas vieram aqui na frente e me levantaram hoje. O Messias, o Márcio. Mas a realidade, irmãos, é que eu não fiz nada. Na verdade, toda a glória é para Deus. E é Deus que deve ser levantado. Entende? Ainda que Deus decide usar cada um de nós. E eu me sinto grato por isso. Por ter pedido um Uber, e esse Uber ter sido o Daniel, que veio aqui, que foi batizado no penúltimo dia do ano. E agora é o nosso irmão em Cristo, amém? Mas por que eu acredito que eu não sou um exemplo?
para ser levantado. Porque eu acredito que em 2025 eu não fui um exemplo de evangelismo. Eu queria confessar isso para a igreja. Eu não fui um exemplo. Eu acredito que talvez tiveram mais dias que eu não evangelizei do que eu evangelizei, para ser sincero. Foi o ano que o meu evangelismo menos aconteceu, comparado a qualquer outro ano como discípulo. Tiveram anos que foram muito bons para o meu evangelismo pessoal, que eu evangelizei muita gente mesmo. Talvez dezenas, centenas de pessoas, às vezes em um dia. Mas ano passado, eu acredito que eu usei as circunstâncias como uma desculpa. Porque minha esposa estava grávida a maior parte do ano. E você vai falar, mas era sua esposa, não você. Realmente, por isso que é uma desculpa, não é? Ainda que sim mudou a nossa rotina. Obviamente, se ela está grávida, eu precisei me adaptar muito para poder servi-la, ajudá-la, auxiliá-la em todo esse processo que foi desafiador para ela e também para mim, honestamente. Mas ainda assim, eu acredito que não tem desculpas. A gente cruza centenas de pessoas todos os dias na rua. Às vezes num Uber, às vezes no metrô, num ônibus, às vezes no seu próprio prédio. Então, eu comecei a acreditar mais para o final do ano que, sinceramente, Deus quer me usar. Deus quer me usar. Por isso que eu estou vivo. Se eu estou vivo, pensa comigo, como discípulo, seria melhor estar no céu agora, não é? Seria melhor estar no céu. Então, para a nossa tristeza, mas para a alegria dos céus, o nosso irmão Jorge faleceu ano passado. E agora o que nos consola, o que consola a esposa dele, que está aqui com a gente hoje, é que ele está no céu com Deus. E esse é o nosso alvo, é chegar um dia nos céus, amém? Mas se a gente não está nos céus ainda, é porque Deus ainda quer nos usar. E por isso que tem dezenas e centenas de pessoas que trabalham com você onde você trabalha, que estudam com você onde você estuda, na sua própria família, no seu próprio prédio, na rua que você cruza todos os dias, na sua academia. E o que mudou a minha perspectiva é de que sim, mesmo numa prisão, Deus ainda pode me usar, mesmo com um filho recém-nascido, sem poder sair de casa direito. É acreditar nisso, que eu posso compartilhar a minha fé todos os dias no caminho com quem eu cruzo. E foi isso que eu fiz. Nesse dia, para ser sincero, eu acredito que eu cruzei com 2 pessoas, o Uber da ida e o Uber da volta. E uma dessas pessoas foi o Daniel. E eu vi uma Bíblia, decidi compartilhar minha fé e, glória a Deus, Deus fez o antes, o durante e o depois. Entende? Eu nem participei de muitos estudos dele, eu participei de alguns só, mas aí Deus usou o Messias, Deus usou o Márcio, os outros discípulos que estavam envolvidos. Entende? Eu sou muito grato de saber que, mesmo podendo dar tão pouco, Deus transforma esse pouco em um milagre. E assim, o que aconteceu na Bíblia, Jesus pegou o pouco que tinha, só tinha água, ele transformou no vinho. Jesus pegou os poucos pães e alimentou uma multidão, os poucos peixes e alimentou a multidão também. Deus sempre transforma o pouco que a gente tem a oferecer, mesmo Paulo numa prisão, e usou ele para salvar um homem chamado Onésimo. Então Deus sempre pode usar a gente, não importa quão limitado nós estejamos. Deus, Ele só quer uma coisa, uma fé sincera e plenamente convicta de que Ele pode, Ele quer e Ele vai te usar em 2026. Só abre sua boca, só compartilha sua fé com quem está no seu redor, hoje mesmo no caminho. É o encorajamento que eu te dou. Quem sabe a gente esteja aqui daqui 2, 3 semanas, celebrando o próximo Daniel que vai estar aqui na frente, sendo parte da família. Em conclusão, irmãos, eu achei muito interessante a relação de 1 Timóteo com Hebreus 10. Porque os 3 elementos, coração, consciência e fé, aparecem em ambas as escrituras. Só que uma começa falando que o amor procede desses 3 fundamentos. A outra começa dizendo, Hebreus, que para se aproximar de Deus, nós precisamos dessas 3 coisas. Por que amor em ação, então? Porque esse é o tema do nosso movimento em 2026. Simples. Porque nós queremos nos aproximar de Deus. Não é verdade? Que esse seja o ano que nós vamos estar mais próximos de Deus. É isso que nós queremos como igreja. Se você está nos visitando, eu imagino que é isso que você quer. Por isso que você veio no primeiro domingo do ano na igreja. Agora, ouvir um sermão não vai ser suficiente só. Agora você precisa colocar ele em ação. Então, estuda a Bíblia. Entende profundamente o que é necessário, o que Deus espera, na verdade, para que você se torne um discípulo também.
ter uma vida comprometida, entregue a Jesus Cristo. É isso que nós queremos. E para nós que somos discípulos, a resposta já foi dada. Então, um coração sincero, um coração que não está dividido, um coração que não é diferente do que nós temos aqui, do que nós temos lá fora, na nossa semana, no nosso dia a dia. Um coração honesto. Nós falamos a verdade, nós não somos falsos para fingir que nós somos alguma coisa aqui. Os nossos interesses precisam estar alinhados com o de Cristo, para a gente crescer em amor. E aí isso é o que vai nos ajudar a ter uma boa consciência, que faz o que é certo, mas ainda assim não é suficiente fazer o que é certo, porque nós pecamos todos os dias. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus, para nos dar uma consciência equilibrada, sem ser culpado, sem ser enganado demais. E por último, uma fé sincera, de que Deus não só pode, Ele quer, e Ele vai te usar em 2026, e para Ele seja a glória. Amém.